Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da RR Engenharia. Eu sou o engenheiro Rafael e eu vou trazer o nosso tema do vídeo, que é a classificação padronizada do arranjo das armaduras passivas. Vamos utilizar por meio de um mapa mental para explicar esse conteúdo. E eu já vou adiantar para vocês que esse mapa mental está aí para vocês realizarem download no formato PDF na descrição do vídeo. Então vai lá, realiza o download e acompanha o vídeo já com o arquivo aberto. Fica para vocês aí já como conteúdo de consulta, referência e tudo mais. Gostamos de utilizar o mapa mental justamente porque conseguimos resumir o conteúdo sem perder a qualidade e trazemos exemplos com as imagens, né? Essas imagens em si, todas elas foram extraídas do nosso projeto estrutural confeccionado no Revit com a nossa metodologia de trabalho no escritório. E bem, antes de iniciar a explicação, só mostrar para vocês as referências bibliográficas que nós utilizamos para trabalhar esse mapa mental. A primeira, Técnica de Armar as Estruturas de Concreto do Fusco, pela editora Pini. E por último, a Tecnologia do Concreto Estrutural, também do Fusco, pela editora Pini. Aconselho aí a leitura, pois são excelentes. E bem, vamos lá. Pessoal, existem 3 classificações para os nossos arranjos das armaduras passivas. Quais são? A primeira são as armaduras de equilíbrio geral. A segunda, as armaduras complementares. E a terceira, as armaduras de equilíbrio local. Cada uma tem sua importância e também a sua determinada função. Vamos iniciar pelas armaduras de equilíbrio geral, em que nós temos 2 tipos de armaduras, a longitudinal e a transversal. Trouxe o exemplo aqui de uma viga, mas é comumente visto na maioria dos elementos estruturais, como pilares e etc. E bem, qual é a função aqui dessas armaduras longitudinais e transversais? Ela tem por sua função garantir toda a integridade do meu elemento estrutural e também o seu desempenho, conforme você fez a concepção estrutural do projeto, que garanta o desempenho desse elemento estrutural. Elas são armaduras obrigatórias em si, e está disposta em toda a extensão do elemento estrutural, ou seja, ela está desde o início do meu elemento até o final. Aqui no caso da minha viga para as armaduras longitudinais e transversais. Podemos ver isso também nos pilares. Por exemplo, esse pilar, nós temos as armaduras longitudinais e transversais, desde que ele nasce na nossa fundação, seguindo até o seu topo, ou seja, em toda a extensão do meu elemento pilar, tem essas armaduras. Retornando ao mapa mental, nós temos aqui as nossas armaduras complementares, que nós temos esses 3 exemplos, as armaduras de montagem, as construtivas e as armaduras de pele. Quais são as funções, no caso, qual é a função dessas nossas 3 armaduras? É completar o arranjo geral da instalação da nossa armadura em si, dentro dos elementos estruturais. Tem uma ressalva muito importante justamente desses elementos, que há diversas funções exercidas por eles, dependendo de qual elemento ele esteja sendo instalado e também qual é o desempenho dele. Ou seja, não há uma definição exata. Dependendo do elemento que ele esteja, ele pode estar tendo uma definição diferente. Lembrando que essa armadura construtiva geralmente é utilizada quando não há uma necessidade de armadura Na verdade, quando eu falo que não há uma necessidade, é quando há o dimensionamento somente para as armaduras negativas com um determinado diâmetro nas extremidades, sem uma necessidade, no caso, sem uma necessidade no diâmetro expressivo aqui no centro, ao longo dessa extensão. Mas um projeto bem detalhado mesmo não deixa dessa forma, quando é possível, na maioria das vezes nós temos uma barra completa do início ao fim com o diâmetro dimensionado, com toda a extensão, seguindo o início até o final mesmo, deixando aqui a função da armadura negativa. Ao invés de estar aqui com essa visualização, com essa armadura picada, cortada, sem necessidade, temos essa outra igual a uma armadura longitudinal. E outra questão também é a nossa armadura de pele, que é obrigatória, conforme a nossa NBR 6118, para vigas com altura igual ou maior a 60 centímetros. Aqui no escritório nós gostamos de utilizar a partir de 50 centímetros de altura. E bem, nós temos aqui a nossa última classificação, que são as nossas armaduras de equilíbrio local. Essas armaduras em si estão compostas por 5 tipos. As armaduras de costura, aqui eu tenho o exemplo daqueles estribos que ficam localizados no nosso pilar, em que ele combate os esforços localizados no nascimento dele sobre sua fundação. É justamente nesse exemplo um bloco sobre estaca.
nós temos a nossa, que no caso essa armadura é uma armadura de costura. O outro exemplo é uma armadura contra o fendilhamento, em que nós temos essa armadura disposta verticalmente para combater o arrancamento dessa armadura que está submetida a uma tração dentro da minha peça em concreto armado. E aqui nós temos essa armadura aqui nesse posicionamento, deixando a cor vermelha em todos os elementos, né, justamente para destacar. Temos essa armadura muito conhecida, que são as armaduras contra a flambagem de barras comprimidas, muito utilizado para garantir a amarração das minhas barras da face de um pilar. Nós temos barras nos cantos dos pilares, mas também nas faces. Muitas vezes é necessário essa armadura em si, dependendo da dimensão do pilar, você precisa dessa armadura para garantir o combate aos efeitos de flambagem. A outra armadura é a armadura de suspensão, utilizado aí muitas das vezes quando nós temos uma viga engastada na outra, que há necessidade justamente dessas armaduras aqui, conforme você pode ver. E por último, mas não menos importante, é uma armadura que eu gosto bastante, são as armaduras de equilíbrio dos desvios de esforços longitudinais. Um exemplo que eu trouxe para vocês, também desenvolvido um projeto estrutural de uma piscina em concreto armado, no Revit, são as mísulas, que vão combater os efeitos, no caso de fissuração, nos encontros das minhas paredes de concreto armado, justamente nos cantos, conforme você pode ver, nesses esforços longitudinais que aqui acontecem. Beleza? É um projeto que eu gosto bastante, inclusive eu estou até aberto a prancha dele aqui, deixa eu abrir, é isso aqui mesmo, veja só, aqui é a nossa prancha do nosso projeto estrutural de uma piscina em concreto armado, desenvolvido pela nossa metodologia do nosso treinamento de Revit estrutural. Mas bem, retornando aqui à explicação, quais são as funções justamente dessas nossas armaduras de equilíbrio local? A sua função é justamente combater os esforços localizados em uma determinada localidade do meu elemento estrutural. Ou seja, essas armaduras em si vão combater esforços localizados dentro do meu elemento. Diferente das minhas armaduras de equilíbrio geral, que estão em toda a extensão de um elemento, vai estar só em algumas localizações, combatendo esses determinados esforços. E são armaduras de importantíssima existência, porque ela é responsável, muitas vezes, pelo sistema resistente do elemento, no cálculo das armaduras de equilíbrio geral, combatendo, como eu disse, os esforços localizados. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso tema referente ao vídeo, né, das classificações das armaduras, do arranjo das armaduras passivas. E bem, pessoal, aqui é o nosso projeto da piscina em concreto armado, eu gosto muito. Nós ensinamos como realizar um projeto como esse lá dentro do nosso treinamento estrutural, com o nosso template super produtivo, com mais de 50 modelos de vistas, mais de 50 tabelas e várias rotinas Dynamo para otimizar o seu processo. Se você quiser conhecer um pouco mais do treinamento, eu posso lhe explicar e disponibilizar um desconto através do link abaixo que está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui o nosso vídeo no YouTube e te aguardo na próxima. Muito obrigado e até lá!